gostaria de dar uma boa noite a todos, agradecendo mais essa oportunidade de estar aqui. A gente ficou aí uma semana meio que parado, né? Mas tá tudo certo. Estamos aqui de novo para mais essa live, né? E nós estamos aqui hoje para falar a parte 9, continuando aí sobre os mitos gregos e o gráfico da vida, né? É, no desenvolvimento humano. Então, nós temos hoje, nós vamos falar sobre o deus Ares, né? Ele, na realidade, é um deus da guerra. E nós vamos ver o que tudo isso tem a ver com a gente, né? Quais as características desse Deus que, que nós temos dentro desse nosso ser mental, emocional, e que nos caracteriza aí em muitas experiências, em muitos momentos aí da nossa vida, né? Então nós vamos aí entender um pouco mais sobre o que esse mito realmente representa para nós e como nós podemos usar dessa dessas características para até nos protegermos, para até entendermos que é necessário passarmos por esse Deus, né, por esse mito Ares e o que ele traz para nós na nossa vivência, na nossa experiência, no nosso modo de viver. Então, meu nome é Karina Linhares, sou terapeuta holística, especialista no gráfico da vida e trabalho também com terapias holísticas, como, por exemplo, biomagnetismo, telebioenergética e tudo mais. Então, a gente vai entrar basicamente nesse tema, apresentando o Deus da guerra. Eu tenho aqui naquelas minhas cartas, né, nas minhas figuras, então tá aqui para o Instagram primeiramente, né? É o guerreiro no cavalo, com o cavalo branco, o cavalo negro. E nós vamos falar um pouco também sobre isso, sobre o porquê dessa paisagem árida, enfim, a turbulência que tem lá atrás, nas nuvens, né? Então, isso tudo é o que o deus Ares, filho de Zeus e Hera, né, significa aí nesse nosso mundo mental, nessa nossa personalidade. Então a gente traz aqui, é, basicamente, esse personagem é a continuidade do deus Dionísio, né, na sua jornada. Quando iniciou lá atrás, lembra? O primeiro personagem, para quem não viu, vai lá e vê a primeira live, né? Quando ele se lança lá ao desconhecido, ainda sem experiências, sem características de espécie alguma, porque ele não teve ainda nenhuma vivência, nenhuma experiência nos planos da Terra. Então, o Dionísio, na sua jornada de vida aqui, já vai ficando, atingindo mais uma maturidade, né? É, vamos dizer assim, que nas escolhas agora, ele vai começando a perceber um pouco mais. Ainda que impulsivo, inconsciente, a gente vai ver na figura de Ares, né? Mas pouco a pouco a gente vai saindo aí dessa filosofia, né? Saindo daquela etapa anterior, que é já na jornada dos amantes, né? Que nós falamos do príncipe Paris na outra live, né? Então agora a gente vai mostrando aí como a personalidade vai se mostrando mais presente e as coisas que estão também ocultas lá no íntimo do nosso inconsciente. Então, como é que a gente usa essas figuras do Ares aí, né? É uma figura de um guerreiro, onde ele usa muito da a agressividade, e nós temos tudo isso dentro de nós. Como a gente lida com esse lado agressivo, esse lado impaciente, esse lado meio guerreiro em nós, né? É sobre isso que a live vai ter a continuidade. Então, esse deus Ares,
Na realidade, ele não foi nada popular entre os deuses do Olimpo, né? Ele era mal visto porque não tinha boas maneiras e também era um deus guerreiro no sentido não estrategista, como por exemplo da deusa Atena, que a gente ainda vai falar dela, mas no sentido sangrento mesmo, daquele de conquistar a glória a todo custo, né? Então, na sua participação nessa jornada, o deus Ares, ele traz um monte de conflitos, de agressividade, e que forma e auxilia na formação de uma personalidade até mais forte a partir dessas experiências, né, desses conflitos, que são conflitos que nós temos internamente. Quem nunca, de repente, despertou um lado agressivo aí, ou uma fúria, né, dependendo da situação? Todos nós, porque isso faz parte da experiência humana. Agora, como a gente lida com isso, como a gente externa isso, é que é o grande desafio em nós, né? Então, Ares, só para falar um pouquinho dele, ele foi filho de Zeus com Hera, mas ele não foi gerado com a semente masculina, vamos dizer assim, né? Então a gente fica imaginando como é que foi gerado, né? Não tem uma explicação para isso, mas essa é a história de qualquer forma, né? E esse cenário da foto que a gente viu aí, que eu mostrei, a gente vai ver, deixa eu colocar de novo aqui. A gente vai ver aí um terreno árido, né? Seco, né? Onde ele está aí guerreando, vamos dizer assim. E nessa figura aqui artisticamente desenhada, que eu amo o artista que fez essas cartas, né? Mostra o quê, né? O deserto representa a falta de água. E essa falta de água representa o quê? A falta de emoções, né? É onde realmente a gente é mais impulsivo, a gente é mais agressivo, e essas emoções mais, vamos dizer assim, se a gente pode falar mais espiritualizadas, ficam um pouco reprimidas ali, né? Então, aqui, tanto homens quanto mulheres, eles atuam com a imagem do quê? Da força, né? E tem um cavalo negro, um cavalo branco, que eles representam também os potenciais entre o bem e o mal, né? Entre os instintos, às vezes, de agressividade e impulsividade, como eu falei antes, que se afloram em nós, né? Então, apesar, vamos dizer assim, de, de ser filho de Zeus e Hera, né? Esse Deus, ele foi concebido, como eu falei, sem a semente masculina, mas tem um motivo para isso, né? Tem uma parte toda psicológica por trás, mas que a gente vai adentrar em outras lives, né? Os cavalos que estão aqui, o cavalo negro e o cavalo branco, eles são denominados o Deimos, que é o cavalo do medo, né? E o cavalo Phobos, que é o cavalo do terror. Então eles ficam nessa briga e o Deus fica ali no controle, o guerreiro fica no controle para não arrebentar nem para um lado nem para o outro, né? Então ele usa o que para esse controle? Ele busca o equilíbrio através do que ele sabe, que é a força bruta, né? O medir forças, como a gente fala, né? Aquelas batalhas sangrentas, violentas mesmo, apenas pelo simples prazer de estar querendo ter o poder, tomar o poder para si, ter as glórias da vitória desse poder, sem nenhum espírito vamos dizer assim, de emoções mesmo. Ele é um militar, vamos dizer assim, coloca a emoção de lado e age pela razão, pela impulsividade, pela agressividade. Como eu falei, todos nós temos essas características, uns mais, outros menos, e quando se aflora em nós isso, né? Quando a situação exige de nós, né? Ou mesmo quando alguém
traz, já vem atirando flechas, a gente tem a tendência a se defender, né? Então a gente usa desse poder também em nós, às vezes, sem nem pensar nas consequências, né? Então, por esse motivo, na realidade, é que o Ares não era aceito entre os deuses do Olimpo, né? Ele não tinha boas maneiras, não pensava polidamente, né? Ele era bruto mesmo na sua maneira de ser e de sobreviver. Mas nessa trama grega, Ares, ele tem alguém que aprecia essas qualidades, esses dotes masculinos, esse corpo musculoso, né? E que não tem muito raciocínio emocional ou envolvimento muito profundo, vamos dizer assim, com o outro, né? E essa história e essa personagem que aprecia esses dotes do Ares, né? Nada mais, nada menos do que Afrodite, aquela que a gente já falou um pouquinho sobre ela nas escolhas de Paris, né? A deusa da sensualidade e tudo mais. Então, ela aprecia realmente esse lado mais material e não está nem um pouco preocupada com o que ele possa sentir ou não sentir, se ele, né, a forma mais romântica, vamos dizer assim, de amar. Só que ela tem o marido dela, né? E nesse caso, essa trama vai virar uma tragédia grega, com certeza, né? Porque é uma trama amorosa, né? E aproveitando-se de uma instabilidade do seu marido, que estava adoentado, um pouco enfraquecido, já um pouco mais envelhecido também, é que Afrodite começa aí a fazer o seu ataque aí no deus Ares, né? O que nem precisou de muito esforço, porque eles combinam muito bem nessa energia. O que um quer, o outro quer, é aquilo que um precisa, o outro também vai suprir as necessidades, né? Então, o marido de Afrodite, que era o Hepáfistos, né? Eu acho que é assim que fala. E ele faz uma armadilha para pegar os amantes e expor eles para todos os deuses do Olimpo, para que eles possam passar uma vergonha, uma humilhação, né? E ele constrói uma rede muito fina, né? E coloca lá no local onde os amantes normalmente se encontram. Então, ele pega literalmente na rede, né, esses dois amantes, e a partir daí ele expõe todo esse adultério, toda essa vergonha que a Afrodite fez ele passar, né? Então, isso, claro que terminou nessa, vamos dizer assim, numa tragédia de certa forma, né? Como toda história grega, mas ela ao mesmo tempo expõe aquele lado nosso, onde nós muitas vezes nos guiamos por esses instintos mais agressivos, mais materiais, né? Pela própria vontade, sem mesmo pensar muito no que pode gerar, que conflito pode vir com essas escolhas ou essas nossas atitudes, né? Como resultado de nossas ações. Então, aqui nós vemos também um espírito mais competitivo, né? Lembra que eu falei? Fica uma corda puxando para outra, e essa é a ocasião especial para quem vive essa experiência do Deus Ares, né? É, se nós aqui a gente vê esse espírito mais competitivo, sem aquele arquétipo mais espiritualizado, mais refinado, mais estratégico, né? Ou mesmo os valores, né? Nesse tipo de conflito, nós seguramos realmente com as duas mãos, né? Para nós sustentarmos uma posição, né? Sem que os laços se rompam, né? Ou se romper, que rompa a favor de nós, né? Não contra nós. Então, nós usamos o que nós temos na realidade, né? Isso faz parte de algo em nós que está ali, né? Para ser aflorado quando a ocasião surge, como eu falei, né?
E nós ainda nesse estágio não temos uma consciência, como eu falei, uma visão mais espiritualizada, não no sentido religioso, mas no sentido mesmo de sentir o bem, fazer o bem, olhar o outro com mais carinho, com mais amor, com mais solidariedade, né? Aqui a gente ainda não vê isso na nossa personalidade, né? Infelizmente. Mas isso faz parte do nosso crescimento, né? Faz parte do nosso viver. Então, e do nosso sobreviver, né? Num mundo tão competitivo, num mundo que muitas vezes nós julgamos injusto, né? Não importa a causa, especialmente quando não é a nosso favor, a gente sempre vai achar que é injusto, né? É que não está bem, mas faz parte, como eu falei, da nossa sobrevivência. E nós temos que passar por essa fase, por essa etapa, né? Para que a nossa consciência vá se desenvolvendo, para que a nossa evolução vá se estabelecendo nessa parte da psicologia humana mesmo, né? Do nosso modo de ser, de conviver. Então, nós, a partir daqui, e Dionísio, que é o que começou essa jornada, ele agora já vai ficando um pouco mais amadurecido, com um pouco mais de controle sobre si mesmo, muito embora ainda usando dessas forças destrutivas, né? Onde é preciso que se crie um conflito, que se manifeste um conflito para que ou um desafio maior para que possa satisfazer, né, vamos dizer assim, a sua personalidade, né? É por isso que tem uma disputa entre o poder nesse personagem, né? E aqui também ele aprende a tomar as consequências dos seus atos, né? A, a entender que quando você se confronta ou com a ira, quando aparece um conflito na nossa vida, que nós mesmos invocamos, né, seja de forma interna, aquele conflito que a gente tem com a gente mesmo, aquela briga, né, com nós mesmos, ou externamente mesmo, quando a gente é provocado por uma situação ou por uma pessoa que faz com que a gente queira tomar a posse para nós, né? Então, isso é o que significa essa parte da jornada, né? E nós, assim, transitamos nesse mundo competitivo, né? Isso, a competição gera muito também esse lado mais agressivo, mais impulsivo em nós, né? Então, quando nós estamos nesta energia, nós atraímos todo tipo de problemas. Mas nós, como tudo na vida, nós sobrevivemos a eles. Nós sobrevivemos às derrotas, nós sobrevivemos às humilhações, muitas vezes que a gente possa sentir, para que uma nova personalidade surja em nós, mais fortalecida, mais mansa, mais consciente, né? A partir disso. Mesmo porque, para a gente entender o bem, a gente precisa experimentar o que é o mal, né? Claro que nas suas devidas proporções a gente tem o controle sobre isso, né? E cada vez mais, a cada personagem que a gente vai acrescentando, vocês vão entendendo que são ferramentas para que a gente tenha mais controle, dependendo da nossa percepção, né? Tem aquilo, vamos ampliar a nossa consciência. Nada mais é que isso, é ter condições e controle de entender quem nós somos e como nós vamos nos proteger desses monstros internos que a gente tem, né? São monstros se você deixar ele crescer, se você alimentar aquilo, o desequilíbrio gera a formação aí desses monstros que às vezes a gente não consegue aí, depois controlar, né? Esses sentimentos em nós. Então, é muito interessante também que o que aconteceu nessa trama entre Ares e Afrodite é que dessa união
nasceu dessa união a deusa Harmonia. Olha só, não é talvez coincidência, né? Mas a harmonia ela nasce desse grande conflito, dessa grande tragédia e dessas personalidades que se complementam no sentido da força, do poder, né? Então, a harmonia, e nós vamos falar depois, né, dessa deusa, ela vai trazer realmente o equilíbrio, uma personalidade mais amorosa em nós, né? Então isso é maravilhoso, né? A gente sempre tem que ver o lado bom das coisas, né? E o lado bom dessa história é que a harmonia nasceu e ela aí sobreviveu para trazer harmonia e equilíbrio para nós seres humanos, né? Então, aqui uma outra lição também que a gente pode tirar e que eu acho interessante nessa história, né, desse personagem, é que não importa como nós somos espiritualmente ou quanto nós somos espiritualmente comprometidos, ou mesmo da nossa forma egoística, às vezes, de viver, né? Na forma de se relacionar com o outro, na forma como, às vezes, a gente usa um pouco dessa agressividade, né? O que realmente importa, a essência disso é que nós nos transformamos em algo melhor, em um ser humano mais justo, uns seres humanos mais é, equilibrados a partir desses personagens que estão aí só para nos mostrar que existem essas características dentro de nós e que elas podem ou não se manifestar, depende aí do quanto nós percebemos ou tivemos a condição de nos perceber em cada situação, em cada relacionamento, na forma como nós conduzimos, às vezes, as situações desfavoráveis na nossa vida, né? O quanto às vezes essa forma de medir forças o tempo todo nos leva ao quê? As doenças a que possam se manifestar, porque a gente está em constante estresse, em constante alerta, em constante a adrenalina mesmo, os hormônios, tudo ali. Imagina uma pessoa é, o tempo todo nessa vibração, né? Então aí que as doenças também se manifestam e às vezes se manifestam de forma muito agressiva também, com a mesma intensidade e frequência que nós usamos essa agressividade, ela volta para nós. É a lei da ação e reação. É uma lei do universo, uma das leis herméticas, aliás, para quem gosta desse assunto. Então, é, nós, tanto internamente quanto externamente, vamos procurando entender esse lado, dominar, realmente segurar as rédeas, né? Como Ares segura os cavalos, para que não vá nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, para que nós possamos passar dessa fase, passar dessa experiência e ir lá para a experiência da harmonia, né? Que ela é tão bem-vinda, né? Depois desses grandes desafios que a gente tem, né? E nessas situações a gente tem mesmo é que se acalmar, respirar, se recolher, evitar os confrontos, né? Para colher frutos melhores desta experiência, né? Para não passar pela mesma colheita que o Ares e a Afrodite passaram, né? Que foi o que? A humilhação, a exposição, a transformar a vida em um recolhimento que talvez não foi tão bom para eles assim, né? Então, o resultado dessa escolha deles, né, não poderia gerar outro resultado. Isso porque, no caso do Ares, a diferença entre ele e o Paris, que é o personagem da live anterior,
é que o Paris ainda era totalmente imaturo, adolescente, com os hormônios lá em cima, né? O Ares não, já é mais, já entra na fase mais madura, onde ele faz a escolha realmente totalmente de uma forma materialista, competitiva, agressiva, né? E colhe as consequências como todos nós, né? É natural aí que isso aconteça, né? Então, é, nós temos aí um grande desafio que esse personagem nos traz, né? É, que acho que a coisa mais bacana é de um grande conflito ou de um desafio. Sim, nós nos tornamos seres mais fortes, né? Mais preparados para os próximos desafios que a vida vai nos apresentar a partir dos outros personagens. Na próxima live a gente vai falar sobre a deusa Atena, é também uma guerreira, mas ela tem uma forma muito diferenciada do deus guerreiro, que é o Ares, né? Então vai ser interessante a gente ver essa diferença, né? Em nós, na nossa personalidade. E esses conflitos, né? Muitas das vezes a gente pode sim evitar. Então, isso também é uma lição que a gente aprende aqui nessa live. E apesar das nossas contradições, vamos dizer assim, nós vamos passando aí desse mundo, como eu falei, da adolescência para um estágio mais maduro nessa nossa jornada, né? Então, seja qual for a forma como esse Deus hoje está se apresentando na sua vida, seja em forma do seu trabalho ou na sua convivência com alguém, ou algo que esteja te desafiando a, vamos dizer assim, a brigar pelo poder ou pela razão, quem tem mais razão, eu ou você, quem pode mais, eu ou você, quem vai aguentar mais até o final antes da corda arrebentar, né? Então, é importante a gente trazer essa experiência de uma forma bem positiva, apesar de despertar em nós esse lado mais agressivo, mais competitivo. Só que a gente, à medida que vai experimentando, né, amadurecendo na vida, nós vamos entendendo essa personalidade, isso que está dentro de nós e que está ali escondidinho, como eu falei, só esperando um momento, né? Então vamos ter a percepção para que quando esses momentos surgirem na nossa vida, que nós tenhamos, vamos lembrar, ah, já sei, é culpa do deus Ares e da Afrodite. Não caio nesse conto e minha vida não vai virar uma tragédia grega. Então seria mais ou menos isso, né? É, essa live, eu acho que a experiência já tem bastante para a gente pensar, né? Essa live também vai ficar no canal do YouTube. Logo mais eu vou postar lá para quem não está no canal e quiser se subscrever, né? Se inscrever no canal, fica à vontade. Ou se não, elas vão ficar aqui no Instagram, nos dois canais, no Facebook também e para que vocês possam rever também as outras lives. Então, eu deixo aqui a minha gratidão por essa oportunidade. Espero que de alguma forma esse personagem aí possa contribuir para mais essa vivência, para que a gente possa entender um pouco mais de nós, né? Aceitar quem nós somos com naturalidade, sem culpa, né? Sem nos culparmos por essas, né, por termos isso dentro de nós, porque é do ser humano, e também sem culpar, sem julgar o nosso próximo, que também passa pela mesma experiência, e a partir da nossa transformação, de como nós nos colocamos diante de uma situação, porque nós agora já conhecemos o Ares, né, esse Deus guerreiro, e a gente vai aprendendo a dominar nas situações da vida, do nosso dia a dia, assim como todos os personagens, né? Esse aqui já é a nona live, então nós temos aí, acredito que 8 personagens já e alguns outros, porque agora vão se ampliando, né?
cada um dos personagens já vai se relacionando com outros, não é mais só com eles mesmos. Então é interessante aí para que a gente possa seguir a nossa jornada com um pouco mais de alegria, de paz no coração, né? Entendendo a nós mesmos, entendendo ao nosso próximo e usando essas ferramentas, né? Usando essas ferramentas aí no nosso dia a dia. Então, eu agradeço a presença, vou me desconectando aqui para que essa live não fique também muito longa. Eu tinha programado um dia para a gente falar, né? Quem quisesse comentar sobre a live, ou as lives, ou esse assunto, mas eu vou abrir uma próxima oportunidade aí para que a gente possa conversar, né? E darem aí as suas opiniões. De qualquer maneira, pode também deixar um comentário ou me passar mensagem no privado, que normalmente as pessoas preferem não se expor, não tem problema. Pode me passar e-mail ou um texto e dar mais sugestões ou fazer algum comentário. Então, uma noite feliz aí para todos, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do lugar do mundo ou do momento que você está vendo essa live. E a gente se encontra aí na próxima live falando sobre a deusa Atena. Um abraço, então, uma noite feliz aí para todos. Vamos desconectando aos poucos aqui, porque são alguns aparelhos diferentes, né? Mas, mas fica aqui então. Até a próxima, pessoal.